Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá, pessoal. Voltando aqui para o segundo bloco, nós temos aqui uma charge feita pelo Xavier. Como vocês podem ver, tem aqui dentro de uma gaiola alguém preso. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É o Cunha que está aqui com o rabo preso. Grande Xavier. Pessoal, então, voltando lá, nós, em relação à delação, pode ser revista essa delação? Sim, na verdade, os colaboradores eles têm algumas obrigações. Dentre as obrigações, delatar todos os crimes que eles têm conhecimento, que eles praticaram, e todos os comparsas, todos os membros da organização criminosa, e, posteriormente, não praticar crimes. Então, a gente chegou a começar a falar no primeiro bloco, essa especulação no mercado financeiro com o dólar praticado pelos irmãos Batista, a dupla sertaneja? Pela dupla Wesley e Batista. Isso pode acabar gerando, sim, a revogação, a perda dos benefícios em relação à colaboração premiada. O detalhe é que, em relação a eles, essas provas todas que foram produzidas com a colaboração premiada não poderão ser utilizadas. Agora, com relação a quem eles delataram, continua possível a utilização. Então, a única vantagem que eles têm é que a prova que eles produziram contra eles vai ser retirada do processo. Então, e a gente sabe que não está nos autos do processo, não está no mundo. Isso a gente sabe para nós, porque a população não consegue entender. Exato. E às vezes a gente mesmo não consegue entender. A gente fica inconformado como uma simples, uma nulidade. Isso aqui deu nulidade e o cara foi absolvido. O povo, o cidadão, fica inconformado com isso. Mas é o que é garantido, né, por nossa Constituição. A gente tem direito a ser, aos réus, a ampla defesa e a possibilidade de que só responda por aquilo que está nos autos. Então, caso essa colaboração venha a ser revogada, eles não vão ter contra eles as provas que eles mesmos produziram, mas eles essas provas poderão ser utilizadas contra os outros acusados. Doutor Júnior, o que o senhor está pensando? Fale. Veja bem, essa questão das delações no STF, não só com relação a JBS, mas também as outras que já tinham sido homologadas pelo Teori Zavascki, eu penso que há uma ofensa ao princípio do juiz natural. Por quê? Até para o telespectador entender o que é o juiz natural, né? O juiz natural é aquele que é encarregado institucionalmente de proferir uma decisão judicial, em primeira instância, em segunda e assim por diante. O juiz natural nos tribunais é o colegiado. O relator, ele faz parte desse colegiado, mas ele não representa efetivamente o juiz natural. Então, penso eu, tanto que o Teori tinha esse cuidado, ele homologava e ele levava para a segunda turma do STF para a homologação. Ele tinha esse cuidado. Penso eu que o ministro Fachin está se equivocando ao homologar e ele não levou a discussão para o colegiado, né? Mas está se discutindo hoje isso, dentro do próprio STF, se seria válido ou não. O próprio Gilmar está querendo levar a discussão para o plenário, porque entende que ele não teria esse poder de homologar o Gilmar Mendes, ele tem monocraticamente. Né? Tem um pessoal que ama e outro que odeia. Né? O Gilmar Mendes é um dos maiores críticos ao Instituto da Colaboração Premiada e tudo que isso vem advindo. Na verdade, o Gilmar Mendes acabou sendo colhido em uma das interceptações. Então acaba sendo... Não sei. Tem alguns dos ministros do Supremo que chegam a ser suspeitos para o julgamento. Sim. E uma das coisas mais importantes que eu acho... já foi pedido pela suspeição. Acredito eu que, de tudo isso que vem acontecendo, uma das coisas que seria mais importante para que a gente consiga diminuir a corrupção ou combater a corrupção efetivamente seria o fim do foro privilegiado. É uma bandeira que vem sendo defendida aí pelo Ministério Público, é uma bandeira que vem sendo defendida pela polícia. Não vem sendo muito aceita por deputados, senadores, mas está sendo em discussão. Vamos lá. Essa seria uma das nuances nossas hoje nesse bate-papo. Como funcionaria o foro privilegiado no seu modo de ver? Bom, inicialmente, para que quem nos assiste possa entender, o foro privilegiado significa que algumas autoridades, alguns funcionários públicos, efetivamente, não necessariamente considerar autoridades, mas alguns funcionários públicos são julgados somente
Vamos dar um por exemplo tribunais do superiores. prefeito. O prefeito julgado pelo Tribunal de Justiça. Alguns crimes, certo? Isso é o foro privilegiado. Qualquer um de nós, mortais, seria julgado pelo juiz e o promotor de Avaré. O prefeito, ele vai pro TJ. Vamos lá, Pedro. E é muito importante falar, e é muito importante defender que eu, como promotor de justiça, tenho defendido o fim do foro privilegiado. Por quê? Porque eu tenho foro privilegiado. Exato. E o meu foro privilegiado é no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas é aquela história que quem não deve não teme. O Ministério Público defende efetivamente o fim do foro privilegiado. Para todo mundo. É isso que eu ia perguntar, para todo mundo. Para todo mundo. Essa proposta que passou no Senado, né? Que seria só para chefe dos 3 poderes. Daí sim, esses 3 teriam foro privilegiado. Eu acredito que não E os ministros militares, né? seria... Não, só os 3. Executivo, Legislativo, Judiciário e mais ninguém. Mas já seria um avanço muito grande. Com certeza. Seria um avanço muito grande. Com certeza. Porque a gente coloca para julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, STJ para governador, Tribunal de Justiça para prefeitos. A gente tem aqui algumas situações. Às vezes a gente tem uma investigação contra um prefeito, um ex-prefeito de Avaré. Se ele viesse reeleger, esse inquérito que está sendo investigado aqui, está em andamento aqui perante a nossa comarca, imediatamente tem que ser encaminhado para o Tribunal de Justiça. E a gente tem situações de inquéritos envolvendo, por exemplo, o atual prefeito, tem que ser encaminhado imediatamente para o Tribunal de Justiça. Então, a gente encaminha para locais que não estão acostumados com investigação. Essa é a principal questão. E nem meios tem, né? Sim, o Supremo Tribunal Federal, ele julga diversos processos, mas sempre em grau de recurso. Ele não tem o costume de julgar processos como competência originária. Isso aconteceu no Mensalão? Aconteceu. A gente teve até um bom julgamento, acredito. Houve condenações, a gente conseguiu ter resultado final em alguns processos. Começo, né? Mas houve vários reconhecimentos de prescrição. Então, a gente tem como conhecimento não só o fim do foro privilegiado, mas o fim de vários recursos também. Acredito que o doutor Júnior até vai me contrariar aqui, porque a defesa normalmente concorda que devem existir recursos para que essas decisões possam ser revistas. Sim. Possibilidade de erro judicial e tudo mais para que isso possa ser revisto. Mas a gente tem que acabar com 4 graus de jurisdição que a gente tem hoje. Primeiro, segundo, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. E isso vai protelando e a corrupção, a prescrição corre. A prescrição é a perda do direito de punir em virtude do decurso do tempo. Então isso acaba andando e às vezes a gente não consegue punir adequadamente. E o fim do foro privilegiado também vai desafogar os tribunais. Com certeza. Né? Que hoje eu não sei o percentual Emperrou todos os tribunais. dos processos de instância originária nos tribunais. Mas é considerável. A gente acabando, se houver o fim do foro privilegiado, esses processos todos vêm para a primeira instância. Há um desafogamento dos tribunais. Júnior, nos explique aí e coloque a sua opinião em relação ao segundo grau. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, foi por maioria, entendeu que, tendo condenação em segundo grau, cumpra-se, certo? Agora vem o Gilmar Mendes aí querendo dar uma outra interpretação junto com o Toffoli. Não, segundo grau é STJ. O que você me diz isso? Olha, bom, com relação à primeira colocação, o Wagner, não estou defendendo nem o Gilmar nem o Toffoli, mas eu, na minha opinião, somente após o trânsito em julgado poderia ter o cumprimento definitivo da sentença. Diferente da prisão cautelar. Muito aberta a Constituição. Vamos deixar bem claro para quem está nos assistindo que a situação da condenação em segundo grau ela é diversa da prisão cautelar. A prisão cautelar seria a prisão preventiva, a prisão temporária, aquelas em que há circunstâncias fora do mérito da questão que justificam a prisão da pessoa. Por exemplo, está obstruindo o processo, alguma coisa do gênero. Né? Agora, somente após o trânsito em julgado, penso eu que a prisão definitiva poderia ocorrer. A questão da celeridade, a redução dos recursos, eu particularmente sou contra. Eu acho que não pode haver redução das garantias constitucionais. Né? Então, na minha opinião, eu não sou favorável à redução das instâncias recursais no país. O que eu sou a favor? Veja bem, você não é favorável da forma que está a Constituição, mas você é favorável à mudança na Constituição? Não, eu sou favorável a um maior investimento no Poder Judiciário, para que ele tenha maior agilidade. Então, hoje, nós não temos, quem milita dentro do Poder Judiciário, nós advogados, promotores, o doutor Rubens, delegado, sabe que a estrutura do Poder Judiciário hoje ela é precária. Sim. Se eu investir no Poder Judiciário, se eu tiver uma infraestrutura eficaz, eu vou ter celeridade nesses processos, sem mitigar as garantias fundamentais. Então, se está positivado, se está descrito na Constituição,
que nós temos lá 3, 4 instâncias, mesmo dentro do próprio STF existem algumas possibilidades de revisão das decisões do plenário, existe uma possibilidade nesse sentido. Se eu tenho isso garantido constitucionalmente, eu não posso mitigar isso, não posso diminuir isso, a pretexto de acelerar os processos. Então, o que está faltando? Investimento. Está faltando investimento público. Não é há pouco tempo atrás, você vai lembrar disso, há pouco tempo atrás, os cartorários do fórum, não sei se o doutor vai lembrar, tinham que comprar computador e levar para trabalhar. Isso eu presenciei. Ou tinham máquina de escrever, que era fornecida pelo Estado, ou tinha que levar o computador de casa. Quer dizer, isso é um absurdo. Máquina de escrever eu não lembro, doutor, como que é isso? Lembra muito bem. Carbonada ainda, né? Lembra assim, O carbono ainda. Carbonada ainda, né? Ô Rubens, por excelência, sua função é investigação, certo? Há 30 anos que você está na Polícia Civil aí, 27 investigando. Diga uma coisa, quando nós estamos tratando das delações e tal, temos essas prisões provisórias aí, provisória de forma genérica, preventiva, todas as outras aí. 2 anos não é muita coisa? Você precisa de 2 anos do sujeito preso? Depende do caso. Mas 2 anos? Depende do caso. Aqui é Varela, vamos fazer uma comarca pequena. Não, tudo bem. Aqui que é um caso simples, aí não precisa disso. Mas no caso que nós estamos falando da Lava Jato aí, uma delação de um Joesley Batista envolvendo toda a sorte de tramóias de investimento de bancos, de contas em paraísos fiscais, que depende de colaboração de outros países, de outros órgãos, isso não é fácil. Precisa ter softwares avançados para fazer a ligação entre eles, isso aí demora muito. Então cai na mesma conversa que o Júnior estava dizendo. O problema aí se tivesse investimento, como a Polícia Civil, né? Destroçada, acabada, sem investimento, sem funcionário, e cada ano que passa o governo dá menos. Pior, mas eu acho que tem que ter um parâmetro, né? 2 anos também sem nada, precisa dar uma satisfação também. Perfeito. Uma evolução naquela investigação. Eu estou falando, no caso aí do investimento em informática, eu acho que melhoraria muito, mas muito mesmo. Já está melhorando, né, nessa área. Dentro da investigação ainda, Rubens, nós temos aí no começo foi super criticado, agora parece que já o povo tá quieto. A condução coercitiva. Dá muita diferença de você mandar uma intimação para o sujeito comparecer na delegacia do que ir lá de madrugada pegar na condução coercitiva e levar para depor? Dá muita diferença. Apesar que nós não usamos isso. Vamos lá, a condução coercitiva que está em voga hoje aí, é que o pessoal não é notificado a comparecer, ele já é. Sim. O juiz já espera mandar de condução coercitiva aí que está dando. O cara tem que ser notificado 1 ou 2 vezes, eu acho, pelo menos 2 vezes, para ir a terceira ele ir na condução coercitiva. Perfeito. Vários casos que aconteceram aí, está tendo condução coercitiva, sem ao menos ele ser chamado uma vez para depor, para explanar o motivo. No nosso caso da polícia aqui, que é um caso mais simples, que não tenha toda essa complexidade de investigação, geralmente a gente vai para cumprimento do mandado de prisão temporária, a gente traz já solucionar e para esclarecer os fatos, né? Que é a prisão para investigação. Até só uma observação, Wagner. Essa questão é interessante, porque o cidadão pode ser conduzido coercitivamente, pode chegar lá e falar, não vou falar nada. E acabou. Quer dizer, é um negócio, né, quase inócuo, né? Porque ele pode reservar o direito de mais ficar jogar em silêncio, né? É que nem o provimento lá, que brinca até, né? O provimento lá da Corregedoria Geral de Justiça, para não identificar o do delator, né? Do 32, lá, o artigo do provimento 32/2000. Aquilo é só para... Explique, então. Esse provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, quando a pessoa não quer aparecer, até por medo de alguma ameaça ou não ser identificado, você ouve em autos apartados sem a qualificação. Certo. Você põe autos apartados e manda. Quem tem acesso é só o juiz, o promotor e a defesa, né? Só uma observação, Rubens. Só pode ter acesso... Só podem ter acesso o juiz e o promotor, mas chega lá no fórum, tem outras... Então, o advogado, mas ainda com limitações. Isso. Porque a parte, por exemplo, um cliente meu, ele não vai ter acesso a quem é o delator. E como que eu vou fazer pergunta para ele se o meu cliente não sabe quem é, que ele pode me instrumentalizar para perguntar para ele? Eu ter acesso, eu sou advogado, mas o meu cliente, de repente, que está sendo acusado, ele pode ter perguntas interessantes. Isso me é tolhido, né? O provimento 32 ele é claro nisso. Claro. Isso. E daí, doutor Marcos, fecha essa conversa? Discordando? Na verdade,
é o posicionamento antagônico da defesa do Ministério Público e da polícia, porque, na verdade, a gente busca, o provimento 32 É por isso mesmo que vocês estão aqui, é para discutir. Aqui a gente vê, por exemplo, o Dr. Rubens começou a conversar falando, poxa, o provimento 32 não é suficiente. Não é. Daí o Dr. Júnior vem falando, não, eu acho que o provimento 32, às vezes, retira o direito do acusado de tomar conhecimento de tudo. Mas o provimento 32 busca, efetivamente, permitir que testemunhas que ou presenciaram alguma coisa, pessoas de bem. Porque quem que é testemunha? Testemunha é aquela pessoa que viu alguma coisa. Exato. E ela é obrigada a falar sobre fatos que ela viu, presenciou, tomou conhecimento de qualquer forma. Ela é obrigada a falar. Só que, às vezes, ela é obrigada a falar na frente do acusado. Teve um caso concreto em que eu fui fazer um júri em São Paulo uma vez, a testemunha, que era uma testemunha protegida pelo provimento 32, mais do que isso, ela estava inserida no Provita, que é um programa de proteção à testemunha. Essa testemunha muda de vida, muda de nome, sai de local. Parece filme americano, né? Mas Parece existe. filme americano, Tem um mas caso existe. aqui, Avaré. É, do HPP, né? Tem um caso nosso aqui hoje que está no Provita. Essa A mulher, Márcia que faz isso. essa mulher era uma pessoa de bem, que viu um homicídio aconteceu por uma queima de arquivo entre traficantes e tudo mais, ela não tinha absolutamente nada a ver com o que aconteceu. E ela chega e fala, doutor, eu vi aquilo lá, mas eu tenho medo de falar. Até contra policiais, principalmente. O Provita funciona. Sim. E daí fala, eu tenho medo de falar, vou chegar lá e vou me dispor? Fala, não, então você vai falar sem ser identificada. Só que neste caso específico, no dia do plenário, ela chegou para mim e falou, doutor, eu não quero falar nada. E, na verdade, eu não vi nada. Eu falei que eu vi em 2 vezes que eu fui ouvido, mas não vi nada. E no lugar dela, eu também não teria visto nada. Porque o que ela ganha em ver um traficante matando o outro? Só que ela é obrigada a depor. Ela é uma testemunha que viu, ela é obrigada por lei a falar. Então, na verdade, o provimento 32, e o Dr. Rubens estava iniciou falando, não é uma piada, porque é uma piada, às vezes, de mau gosto. Porque uma testemunha está com o nome dela, a gente risca, o cartório risca. Às vezes com uma caneta preta, que a hora que você risca, aparece a caneta por trás, cima. Você consegue ver o nome. É verdade. E, às vezes, uma testemunha protegida no provimento 32, que você vai fazer um plenário, como que você vai se referir a ela para os jurados? E como o réu do lado. Fala, pô, aquela testemunha que vocês viram que viu isso. Ela sabe as pessoas que No viram. júri é o principal, né? O júri é super difícil você com uma testemunha protegida. É quase interessantíssimo. Até em alguns lugares o pessoal presta depoimento encapuzado, outros lugares a gente faz esse prestar depoimento em sala secreta. Mas eu acho que essa forma é a forma de proteger o cidadão. Porque o cidadão de bem, ele quer justiça. Sim. O cidadão de bem, ele quer que a justiça seja efetivamente feita, independente de, poxa, mas meu direito não foi respeitado, não sei o quê. Tem que respeitar o direito de todo mundo tem direito à defesa. Mas esse direito é garantido a ele na medida em que o advogado tem pleno acesso às pessoas. E a gente quer crer que o advogado não vai chegar para ele e falar, foi tal pessoa que viu, mas o advogado pode fazer isso. Se o advogado achar que é indispensável para a defesa daquele acusado que ele defende, ele pode chegar para o cliente dele e falar, a testemunha é tal pessoa. Ela está falando isso, que perguntas eu faço? Então, é garantido sempre o direito. Acaba prejudicando a testemunha. Ela não tem todo esse direito, porque ela continua morando no mesmo local que ela morava. E é lá que ela vai sofrer as consequências da ação criminosa dos criminosos que eventualmente praticaram aquilo. A gente tem aqui em Avaré uma vantagem muito grande, que a criminalidade é baixa. A gente tem índices muito bons de criminalidade. Mas isso se deve também, em grande parte, ao trabalho da polícia, ao trabalho do Ministério Público, do Judiciário e da própria OAB. E fica mais fácil trabalhar em conjunto. E muito a sociedade em si. Porque a gente começou falando sobre corrupção, e a sociedade só vai poder... Porque a gente viu notícias recentes, a gente vai vendo... o primeiro-ministro, não sei de onde, desce de um avião e carrega a sua própria mala. Sim. Daí você vai falar, poxa, mas no Brasil, e quando isso vai acontecer? Nunca. Se você pensar que nunca vai acontecer, o Brasil está muito longe de chegar num país civilizado. As pessoas que foram presas já, né? Quando que a gente imaginava que essas pessoas seriam presas? Mas começa com pequenos gestos, eu acho. Acho que todo mundo tem que pensar, muitas vezes, na hora de educar os filhos, falar, jogar a lata pela janela do carro, fazer essas pequenas coisas. Vamos levar vantagem, a famosa lei de Gerson, Furar daquela fila, propaganda. bobeira. Qualquer tipo de vantagem tem que pensar o seguinte: temos que buscar justiça. Então, a justiça está nas pequenas coisas. A partir do momento que a gente não aceitar essas pequenas infrações, a gente vai buscar punir as infrações maiores. E cabe a toda a sociedade verificar isso e ser fiscal. A sociedade no mais, às vezes, fiscal. O dia que toda a população tiver conhecimento do poder que tem, acredito que o mundo vai ser muito melhor. Eu vi pegando um gancho, uma palestra do Leandro Carnal, em que ele arremata essa questão toda da seguinte forma, achei extremamente interessante, né? Não existe governo bom com povo ruim. Sim, eu vi. E não existe
povo bom com governo ruim. Ou o contrário. Ou seja, o governo é o reflexo do povo, né? Isso que o meu colega aqui estava comentando, exatamente isso, né? São as pequenas coisas que nós precisamos mudar para que um dia o nosso governo seja reflexo da nossa população. O nosso tempo agora estourou. No próximo bloco eu vou contar uma história que aconteceu numa sala de aula dentro desse assunto aqui. Aguarde, voltaremos já. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.